E essa subida exponencial das notas, falaram assim, as provas estão ficando mais fáceis. Mas será que não teve também um ganho de aprendizado por causa da IA? Porque imagina, gente, o processo era esse. Eu vivi essa transição de eu ter que estudar, ler resumo. O resumo que já é algo filtrado, mesmo assim eu tinha que parar para entender aquele resumo, tirar do zero. Agora você tem uma IA, então nem o flashcard mais, como eu sou da época do Anki. E o Anki era isso, você montava o seu flashcard. E agora não, a IA monta do jeito que você montaria. Então olha como é exponencial, né? Você economiza muito tempo. Médica para quem gosta de estudar. Não, que eu decidi ano passado. Eu já fico assim acho um pouco estranho. Desde criança, eu já me preocupava o que eu queria. Então, o que eu fazia? Eu estudava sozinha. Então, veio meu pai, ele era cabo do exército. 5 meninos. Eu era só a mais velha de 5 irmãos. Minha mãe não trabalhava fora. Eu tinha que me virar. Eu vim de colégio público. Então, eu fiz ainda 6 meses de cursinho prévio com bolsa. Que a minha mãe conseguiu bolsa. No intensivão. Eu lia livros que o pessoal lê obrigado, eu lia livro por prazer. Tudo aquilo eu já não perdia meu tempo, porque eu já tinha lido, eu já sabia o nome de personagens. Acho tão importante essa fala, gente, porque assim, hoje a gente vive um mundo que é atolado de informação. É atolado. Você quer informação, você consegue qualquer canto. Agora, a qualidade dessa informação é o que reforça, inclusive, a existência desse podcast. Aqui você tá tendo acesso a conversar com uma profissional que ela teve uma jornada de estudos para merecer o lugar dela. Hoje, se eu fosse dar uma dica para vocês, valorizem, cara. Vai atrás, se você quer mesmo. Tem que estudar, é bunda na cadeira. Não tem outra solução. É bunda na cadeira. Senta, estuda e fica lá até aprender. Não procura atalhos, né? Não procura atalho, porque não tem. O melhor atalho que você tem é fazer aquilo bem e o quanto antes. Esse é o atalho. Recentemente, conversando com a minha filha, ela falou, mãe, você acredita que no plantão encontraram o computador aberto de um médico ou uma pessoa que estava lá usando e tinha lá, ele colocou as informações e pediu para ir a fazer a anamnese para ele. Fala pessoal, muito bom dia para mais um episódio aqui de Medify Cast. Hoje eu tô sozinho, tô sem meu companheiro e fiel escudeiro Gabriel, não está aqui conosco, nem o nosso cameraman, porém, entretanto, continuamos fazendo nossos episódios divulgando saúde daqui do Acre para o mundo. Afinal de contas, a melhor saúde é aquela que sobrevive mesmo nos ambientes mais difíceis. E hoje, trazendo uma doutora que é referência fera na otorrino, eu trago hoje para vocês a doutora Jenny Grace. Doutora, se apresenta um pouquinho para a gente. O que a senhora faz? Eu até disse. Então, essa experiência assim, é um pouco nova para mim, né? É questão de podcast. Eu sou amazonense, sou manauara, meu marido me trouxe, né, eu não vim enganado, nos idos aqui de 1997 para cá, para o Acre, e a gente se conheceu na faculdade, meu marido é otorrino também. Então, desde a faculdade, que fiz na Federal do Amazonas, eu queria fazer otorrino desde o 5º período. Uma curiosidade é porque eu tive todas as ites, otites, faringites, laringites, rinites. Eu já desde os 5 anos eu já sabia falar otorrinolaringologia, certo? O palavrão da medicina. Tudo, Então eu vivia no otorrino, tinha muitas infecções de repetição, sofri muito até meus 13 anos de idade. E aí infelizmente assim na época, a gente sabe que com o tempo evoluiu muito a especialidade, que é algo que a gente vai falar. E na época eu sofri muito porque minha mãe não queria que eu tirasse as amígdalas. Mas eu sofri muito, até os 13 anos, muito mesmo. Então se eu pudesse eu deliberava para eu fazer minha cirurgia. Mas hoje em dia, nem ainda hoje as crianças conseguem deliberar sobre seus tratamentos, né? Isso é uma coisa da bioética que senão a gente vai para outro assunto. Mas enfim, aí eu vim para cá, quando terminei a faculdade, e já na faculdade eu queria fazer otorrino, inspirada por um professor maravilhoso, né? Eu ia perguntar isso, quando foi o momento que a senhora disse assim, escolheu sua especialidade? Porque o que a gente mais vê são pessoas dizendo, não sei o que vou fazer, perdido na faculdade. Exatamente, eu pergunto isso, como eu dou a história da medicina, eu pergunto, né? Se alguém já pensou. Então poucos entram realmente com aquela ideia do que quer. Realmente, você vai estar conhecendo. E o que eu conheci era só otorrinolaringologia, né? Motivos óbvios. Mas quando eu entrei na faculdade, o meu ponto decisório para isso foi meu professor. Ele era muito brincalhão, então eu já assim, quando ele falava de uma patologia, como eu já tinha tido, aí eu acabava, já sabia os sinais e sintomas, todos.
entendeu? E eu tinha vivenciado aquela experiência, entre aspas, negativa, né? Então, eu saí do que seria a parte... Eu fui o inverso, da parte prática da doença para a parte teórica. Então, eu conheci mais a fundo a parte da fisiologia, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, a parte técnica, né? Mas o meu professor, ele era muito legal. Então, aquilo ali, eu digo assim, eu quero ser otorrino. Por quê? Porque, assim, se ser otorrino é ser igual ao meu professor, a minha inspiração foi meu professor. Porque eu queria ser daquele jeito. E assim, foi o que me trouxe também para eu pensar um dia ser professora. Porque na época, nós no ensino médio, né, o que vocês falam ensino médio, hoje nós tínhamos ensinos profissionalizantes. E eu fiz magistério, entendeu? Então, meu ensino médio foi magistério. Então, ainda que eu não tivesse feito medicina, talvez hoje eu ainda seria professora de nível fundamental. Para quem não sabe o que é o magistério, assim, o que era o magistério na época? Então, o magistério, ele habilitava um professor, não em nível de graduação, mas em nível técnico, para ele dar aula para as crianças de pré-primário, que seria hoje o prézinho, né? Até a 4ª série, que seria hoje o 5º ano. Sim. Não é? Dá para dizer que é parecido com licenciatura ou nada a ver? Não, porque em nível mais técnico, né? Ele não chega a ser o curso universitário. É como se fosse estudar lá no IFAC, que tem cursos técnicos, sim. Né? Digamos que fosse lá. Então, aí eu fiz o magistério em nível de 2º grau. Então, ainda que eu não fosse médica, eu ia acabar sendo enveredar pela docência mesmo. Que essa é uma dúvida até do apresentador, não conhecia o magistério. Porque nem todos os professores... Eu lembro que ensino médio era o ginásio, né? Exato. Mas assim, nem todos os professores, vocês devem observar que nem todos, eles tem muitos médicos que são bons técnicos, mas não são bons professores, porque nem todo mundo tem a sua veia para docência. Há uma diferença. Então, essa inspiração que eu falo, que quando eu tive o meu professor, é aquele que não era só técnico, ele gostava de ensinar. É aquele que meio que parece que fica escondendo o jogo ali para não ensinar as coisas. Eu até fico brincando, assim, né? Isso aqui na minha época, tá, pessoal? Agora eu não sei como é que tá, mas digamos, por que eu não gostei de oftalmo? Porque, assim, oftalmo, nossos professores chegavam muito apressados, né, tal, e aí eles botavam lá um negócio muito rápido. Então, eu peguei coisas de oftalmologia, mas não tanto quanto quando eu passei pela cadeira que eu me inspirei, entendeu? Porque o nosso professor realmente, ele ensinava, certo? Então, a senhora diria que para esse estudante que, mesmo ali no 1º, 2º período, uma boa dica seria... Vai vendo pelo curso, não precisa decidir agora. Isso, exatamente. É uma pressa, né? De, que eu quero ser tal coisa, já penso tal coisa. Mas quando eu faço essa pesquisa, entre aspas, né, informal lá na história da medicina, eu quero estudar um pouco a história de cada um, porque cada um é uma história, não é? A maioria, às vezes, vem de cursos que não tem nada a ver. Tipo assim, saiu de veterinária, saiu de... E onde que a senhora dá aula, assim, pro... assim, é bem interessante. O pessoal de exatas, agora, não, eu decidi ser médico. Eu não sei o que, decidi fazer odonto, decidi fazer medicina. Então, eu tenho visto umas coisas bem interessantes. Mas a minha dupla de internato era farmacêutico. Exatamente. Então, mas assim, a vantagem de quem já tem uma 2ª graduação é que eles não estão com tempo para perder. Eles querem aproveitar tudo. Chegam já vem com uma outra focado, com outra cabeça. Né? Então, dentro da faculdade, voltando lá, só para... É o que isso persiste ainda hoje. A professora, outro dia, vocês sabem que eu sou a representante da Associação Médica do Acre. Então, eu estou atualmente como primeira secretária, mas fui presidente. E nós fizemos, ano passado, um curso sobre a organização do currículo Lattes, já pensando em provas de residência, etc. Então, naquela época, nós não tínhamos essa orientação que a gente tem hoje, que vocês têm hoje, essa geração tem hoje. Por exemplo, beleza, otorrino não tinha em Manaus. Otorrino só tinha em São Paulo, Rio de Janeiro. Não tinha... Sério mesmo? Exatamente. Então era assim... E pior, não tinha uma otorrino mulher em Manaus. Caramba. Então quando eu fui fazer otorrino, aí que eu já tinha decidido, 5º período, tá? Aí eu quero ser otorrino, beleza. Aí eu pensava, mas pra quê? Tinha um pessoal invejoso, né? Mas por quê? Otorrino não tem nem otorrino mulher. Eu digo, se não tem, vai ter.
né? Ainda logo para mim que sou aquariana, que basta dizer não faz, quer que eu faça, né? Então, conversei com o professor Gênio, ó, eu fiz no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, mas eu recomendo fortemente você fazer em São Paulo. E aí foi quando eu fui com a mala e como que era a residência naquela época? Porque hoje o cenário que pelo menos... Mas calma, antes dessa pergunta... Onde a senhora dá aula hoje, para quem não lhe conhece? Assim? Exato. Então, assim, só fazendo alguma retrospectiva um pouco mais para organizar. É importante para quem não conhece. Para quem não conhece. Então, eu cheguei aqui em 97, já cheguei especialista, né? Vim com um neném de 1 ano que nasceu em São Paulo, que é o meu mais velho, que também está fazendo otorrino hoje. E mais 2 filhos nasceram aqui. Eu tenho mais então eu tenho no total uma moça e 2 rapazes, né? E 2 são médicos e só tem um mais novo que mora comigo que não é médico. E quando foi em 2000, assim que eu cheguei, eu já me meti na questão de fazer um curso de pós-graduação em medicina do trabalho. Então, além do otorrino, eu sou médica do trabalho também. E aí eu aproveitei e conheci os colegas aqui na época, que eram bem poucos. Olha só, meu CRM é 495. Nossa. Meu marido é 494. Entendeu? E nós chegamos, não tinha nenhum otorrino trabalhando na fundação. Então, nós chegamos aqui, ficou eu e meu marido na Fundação Hospital do Acre, né, que é o Hospital das Clínicas. E é o hospital referência da cidade. É o hospital de referência. Então, eu tinha mais 2 colegas que trabalhavam só de sobreaviso no PS. E depois tinha uma outra colega médica, mas ela não fazia cirurgia. Então, nós passamos mais de 10 anos tocando o SUS e carregando o piano e tocando bem legal na fundação. Então foi uma riqueza muito grande, porque aí, voltando para a minha área, quando eu saí de Manaus, que eu fui para São Paulo, eu fui fazer a residência, certo? E aí é só para contextualizar, porque o pessoal pergunta, é uma pergunta assim, importante, porque para que fiquem sabendo. Naquela época, como você falou, como é que era? Tinha serviços já credenciados do MEC, certo? E tinham também já serviços credenciados pela nossa sociedade de especialidade, pela ABOL, certo? Então, eu passei num serviço credenciado da ABOL, que assim chama-se Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Então, eu entrei no serviço que chama serviço estágio, que é o mesmo tempo de residência, mesma coisa, só não ganha bolsa. Mas é credenciado pela ABOL. Certo? É reconhecido pela ABOL. Então, eu fiz na época no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, que hoje é o Hospital São Luís, lá em São Paulo. Certo? Então, a gente operava muito, operava em vários hospitais, não somente em São Paulo, mas a gente ia para Diadema, a gente ia para São Bernardo. Nossa, a gente chegou assim, tanta cirurgia, eu parei de contar. Porque no início a gente quer contar, né? Mas depois a gente perde o controle, não dá mais para fazer. É tanto, né? É tanto, aí assim é tantos. Então, assim, acabou. Aí meu marido fez na Santa Casa de Santos. Na época, tinham serviços que eram 2 anos, depois eles passaram automaticamente para 3 anos da especialidade. Mas aí a gente termina os serviços estágios, terminou. E assim, faz prova de seleção, não é, tem que passar por prova, por entrevista, por tudo, né? Tanto é que a USP na Unifesp, eles liberam também algumas vagas de estágio, e que você tem que passar também por seleção, né? E você não paga bolsa, eu acho que ainda tem serviço que cobra, né? Se eu não me engano, tem serviço que a pessoa ainda tem que pagar para fazer. Né? Graças a Deus, não precisei pagar nada. Né? Mesmo porque não tinha nem condições financeiras para isso. Eu pelo menos, ainda não... Já ouvi falar, né? Mas existe. Eu fiquei um pouco pasma quando eu vi sobre isso, né? Porque pagar para fazer, mas tem alguns serviços. Enfim, terminamos, viemos para cá, já fiz a prova de título, passamos, já a RQE na mão, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Nós viemos parar aqui, até na época quem era o superintendente da fundação, que nos apresentou foi o Dr. Newton Guiotti, foi uma das primeiras pessoas com quem a gente teve a oportunidade de ser apresentada, né, ao Sistema de Saúde aqui do Acre. Grande médico. E nós conhecemos um serviço que, para mim, eu fiquei assim, vim de São Paulo, que é uma cidade enorme. Para chegar aqui, eu fiquei assim, meu Deus, que é isso? O SUS é melhor do que o particular.
Porque os hospitais particulares da época eram precaríssimos. O melhor serviço era o hospital público. Durante uns 10 anos era o hospital público. Acho que 2 particulares? Só tinha dois. Era só Pronto Clínica Santa Juliana. Pois é. Mas era bem precário, assim, as condições, meu Deus. Entendi. E eu fiquei assim, ó, eu digo, meu Deus, eu vim de um local onde tudo que eu queria tinha, que era o hospital particular. Não faltava nada, era só da riqueza. Então, o que eu pedia, tinha. Aí eu não sabia preencher uma ficha do SUS. Olha só qual a diferença. A vantagem, dias de desvantagem. Meu marido fez na Santa Casa de Santos. Sim. Então, ele só operava SUS. Então, meu marido operava muito ouvido, porque ouvidos crônicos, patologias assim que são das pessoas mais carentes economicamente, principalmente mesodite médias crônicas, né? Então, ele veio com muita mão de ouvido. O que seria para quem não conhece, assim, às vezes nosso público é mais simples, essa dor de ouvido crônica, essa otite média, vem do quê? Isso, vem do trabalho. Quando a gente fala otite, é a inflamação da orelha. Tanto faz se ela seja da parte externa quanto da orelha média, né? Que na orelha média é mais profunda, onde tem o tímpano, etc. Geralmente, uma otite média crônica é aquela que o ouvido escorre, fica purgando e não para de sair secreção. Então, tem algumas patologias, tem uma patologia específica que a gente fala que é colesteatoma, que ela deixa aquele ouvido realmente podre, entendeu? E fora a questão do mau cheiro, das infecções de repetição, ela pode complicar com paralisia facial, com a sepsemia, até morte, porque ela é uma doença que, apesar de não ser um câncer, mas ele vai comendo o osso e pode pegar partes mais profundas da cabeça. Doutora, infecção de ouvido pode causar meningite? Pode, porque ela atravessa ali a região do osso que separa o cérebro. Então ele pega ali, atravessa aquela tábua óssea e pega a meninge, que é a membrana que protege. O meu filho com meningite, então, ele pode ter pegado isso por causa de infecção do ouvido? Pode. Às vezes você tem uma infecção ali que está quietinha e a criança tendo febre, a gente chama de otite do lactente, né? Você vai olhar, você não encontra foco nenhum, aí você vai ver o ouvido. Então vejam só como infecção de ouvido é muito perigoso. Principalmente em criança. Sinusite em criança também. Nossa Senhora. E a pessoa que fica com sinusite de repetição? Eu já quero voltar na história. Por que eu acho importante, pessoal? Para vocês verem como mudou, né? A gente tem muita facilidade de acesso. Hoje você vai, assina um desses cursos online para residência e eles faltam carregar você no colo, né? Só não vão estudar por você porque ainda não dá para fazer isso. Mas eu garanto que no dia que eles descobrirem, eles vão, né? Porque imagina, se eles garantem o sucesso do aluno deles, é mais aluno que vai querer contratar. E assim, como que era então para conseguir entrar na Federal? Dando um passo antes, porque hoje a senhora dá aula na Universidade Federal do Acre. Dá aula aqui na Universidade Federal do Acre, então a senhora já conheceu como era ali o ritmo de uma federal. E como que era, assim, para entrar? Como foi o vestibular? Eu acredito que era na época, né? Isso, aí eu bem gosto de lembrar disso. Muito bom. Então, eu sempre falo, quando a pessoa chega para mim e quer dizer, doutor, eu quero ser médico. Aí eu já fico assim, porque médico é para quem gosta de estudar. Não, eu não posso simplesmente, do dia para a noite, vou fazer vestibular para medicina amanhã. Então, a pessoa que pensa em ser médica, ela teoricamente, eu imagino, né, porque foi assim comigo. É algo que já vem, por exemplo, eu desde criança eu queria ser médica. Né? Comigo também então, é essa história. Desde criança. Então, quando eu faço essa pergunta, não, que eu decidi ano passado, eu já fico assim acho um pouco estranho, né, porque é uma decisão que é para a tua vida toda. Então, às vezes, você pega alguns adolescentes que eles não sabem ainda, já estão terminando, eles não sabem o que eles querem da vida, não sabem o que quer fazer. Mas eu queria desde criança. Normal, né? Então, desde criança, eu era uma criança muito preocupada e ansiosa, porque desde criança eu já me preocupava o que eu queria. Então, o que eu fazia? Eu já estudava por conta, eu estudava sozinha. Então, naquela época, veio meu pai, ele era cabo do exército. 5 meninos. Eu era só a mais velha de 5 irmãos. Minha mãe não trabalhava fora, né? Minha mãe do lar. E aí, eu tinha que me virar. Eu vim de colégio público, eu consegui bolsa através que a minha mãe corria atrás disso, da questão de bolsa de estudo, mas o meu segundo grau, lembra do magistério? Ele foi com bolsa, mas foi de uma área de humanas, não foi para a área de biológicas.
E em Manaus tinha muito isso, escolas que eram voltadas para biológicas. Então eu fiz ainda 6 meses de cursinho prévio com bolsa, que a minha mãe conseguiu bolsa. O intensivão, Mas assim, o bom, eu já dominava humanas, eu gostava de ler, eu gostava de escrever, então eu lia livros que o pessoal lê obrigado, eu lia livro por prazer, né? São os de literatura obrigatória. Então, tudo aquilo eu já não perdia meu tempo, porque eu já tinha lido, eu já sabia nome de personagens. Acho tão importante essa fala, gente, entendeu? Porque assim, hoje a gente vive um mundo que é atolado de informação. É atolado. Você quer informação, você consegue em qualquer canto. Agora, a qualidade dessa informação é o que reforça, inclusive, a existência desse podcast. Porque imagina que você está tendo acesso a conversar com uma profissional que tem experiência. Ela teve uma jornada de estudos para merecer o lugar dela. É muito diferente de você pegar soroterapia, essas coisas. Assim, não dá, cara. Realmente aqui, pregar medicina de qualidade é falar do princípio, é falar de estudo, é falar sobre como é a jornada do médico. Isso é muito legal. Então, hoje, se eu fosse dar uma dica para vocês, valorizem, cara. Vai atrás, se você quer mesmo. Eu, por exemplo, eu era o aluno do fundão. Eu era aquele menino assim, nota baixa, meu Deus do céu. Mas eu entendi que se eu quisesse ser médico, tem que estudar, é bunda na cadeira, não tem outra solução, é bunda na cadeira. Senta, estuda e fica lá até aprender. E não procura atalhos, né? Não procura atalho, porque não tem. O melhor atalho que você tem é fazer aquilo bem e o quanto antes. Esse é o atalho. Isso. Faz isso aí que você garante que você passa rápido. E passa. Mesmo que, como eu já ouvi de alguns colegas, professor, eu fiz vestibular 30 vezes e entrou. Não desistiu. E não desistiu, e entrou numa pública, né? E hoje é excelente e é especialista, tá entendendo? E tá aí no mercado, tá super bem. O início não define o final. Exatamente. Então a pessoa às vezes na primeira, na segunda, na terceira, não quero mais fazer, vou lá para Bolívia. Ou então pior, nem sequer tentou, porque eu já perguntei várias vezes. Mas não vou nem tentar aqui. A pessoa mesmo já coloca, e eu sempre falo isso para meus filhos, a palavra tem poder e o homem é do tamanho dos seus sonhos, não é? É verdade. Então imagina se eu fosse ficar sempre nessa, eu nunca vou entrar na medicina porque eu venho de uma época onde só tinha a federal. Nem sequer sonhava, nem tinha estadual e nem sequer particulares. Era federal, e eu não tinha dinheiro jamais, nem pensava no meu sonho de um dia, vou poder sair para fazer fora. Né? Então eu fui por meu esforço, pelo esforço da minha mãe, principalmente a minha mãe, que era que batalhava, que estava ali, e de pegar e estudar muitas horas por dia. Quando eu vejo aí o pessoal dando entrevista, porque eu ficava 12 horas, aí eu começo a rir, porque se a pessoa tem que ficar realmente pelo menos de 8 a 12 horas estudando. É um ano de abdicação, no mínimo, de festas, de tudo, é só para estudar. Eu acho que isso é importante de falar, porque... Gente, eu não vou mentir pra vocês, tem gente que é caso raro, é aquele cara que sai, mas não foi o meu caso. Eu deixei de ir pra festa. De namorar. Namorar. Nossa, eu perdi o aniversário dos meus melhores amigos, eles são bravos comigo até hoje por causa disso. Mas é um ano que você abdica pra ganhar outros vários na frente. E é assim, não tem outro jeito. Então, eu falo por mim, aqui vocês têm 2 exemplos, entre a aluna que estudou muito bem a vida inteira, que deveria ser sempre assim, e eu era do fundão. Assim, dá certo se você acreditar, se você batalhar, se você for lá e correr atrás. Eu acho que a grande importância dessa fala, o grande ponto começa a mudar a visão que você tem das coisas. Porque o não é só você que coloca, cara. Oportunidade você pode ter. Corre atrás, vai, pede ajuda da sua família. Que é isso, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu tenho plena convicção disso. Não fosse minha mãe também, poxa, eu tava lascado. Isso, que botou não juiz na minha adianta cabeça. só os pais quererem, porque às vezes a gente vê que é um sonho dos pais. Mas não verdade. É um sonho do aluno. Tem que ser, se é o seu sonho, sua família lhe apoia, pronto, você tem tudo. E corre atrás, dá certo. E hoje é mais fácil. Por que é mais fácil? O conhecimento está na palma da mão. Na palma da mão, que é o celular. Você tá lá... Eu tinha que pegar um monte de livro, eu tinha que ir para a biblioteca. Eu tinha que tirar uma cópia e levar para casa um catatal de coisas para estudar. E analisar, né? E saber analisar. filtrar. Hoje em dia já vem tudo filtrado para vocês com as IAs. Era Meu esse Deus, você consegue aprender 3 línguas se tu quiser no mesmo dia.
com aplicativo. Era isso, eu estava comentando com os meus calouros o que foi essa subida exponencial das notas, que é algo que falaram assim, as provas estão ficando mais fáceis. Mas será que não teve também um ganho de aprendizado por causa da IA? Porque imagina, gente, o processo era esse, eu vivi essa transição de eu ter que estudar, ler resumo, o resumo que já é algo filtrado, mesmo assim eu tinha que parar para entender aquele resumo, tirar do zero. Agora você tem uma IA, a IA vai lá, ela fala na sua língua, na sua cadência, do jeito que você entende, e aí você aprende mais rápido. E se você não quiser nem ler, você bota lá para gerar áudio. Nossa, o notebook LM. É maravilhoso. O notebook LM você bota ele para fazer vídeo. Ele faz no final, ainda faz o quiz. O quiz, exato. Então nem o flashcard mais, como eu sou da época do Anki. O Anki era o aplicativo que a gente fazia os flashcards, né, que eram os quiz. Aí, nossa, quem tá estudando deve conhecer o Anki, se não conhece, pelo amor de Deus, tá estudando errado. Mas é verdade, todo mundo assim passou pelo Anki. E o Anki era isso, você montava o seu flashcard. E agora não, a IA monta do jeito que você montaria. Então olha como é exponencial, né? Você economiza muito tempo. E aí assim, eu tô até pensando em mudar minhas aulas, sabe por quê? Porque aí assim, como tá muito fácil, entre aspas, a questão da aquisição do conhecimento, eu vou começar a colocar agora uns artigos tudo, mas já puxando para outras línguas. Porque antigamente a dificuldade era a questão do inglês. Mas hoje a própria IA, tipo o notebook, você coloca o arquivo, ele já te traz o resumo em qualquer língua e tu estuda. Tu não perde mais tempo. Mas aí eu faço um desafio para a senhora, porque nesse podcast a gente vem trazer conhecimento. E se a senhora tirasse um dia... Nossa, que absurdo. Quem tá olhando assim, nossa, que absurdo que ele vai falar. Mas eu achei interessante, porque é o jeito da gente ensinar a usar uma ferramenta nova, mas do jeito certo. Por exemplo... Como usar o ChatGPT corretamente? Era uma boa aula para se fazer, porque os alunos hoje podem pegar o ChatGPT e confiar cegamente no que tem lá. E muitas informações estão erradas. Exatamente. Tem um jeito certo de usar. Eles, assim, todos os congressos que estão havendo, todos, né? Inclusive tem o que eu vou fazer a divulgação para vocês, que é o Congresso Brasileiro de Medicina Geral da AMB. Nesse congresso do ano passado, que agora é o 4º, nesse congresso eu fui pela própria Associação Médica, mas eu participei de uma oficina de IA, de uma professora ela eu não lembro a especialidade dela, mas ela é médica, e ela foi fazer uma oficina de IA, maravilhosa. Por quê? Nessa oficina de IA, explicando desde como você utilizaria eticamente a anamnese, sim, que a própria inteligência artificial pode orientar, análise de resultado de exame de forma ética, né? Sim. Que aí, olha, eu acho que daria nosso podcast muito mais do que 1 hora, viu? Porque é muita coisa pra gente conversar. Aí, Mas a gente frisa muito isso nas nossas redes sociais, na hora de vender o nosso produto para o cliente, a gente mostra o cuidado que a gente teve em construir a nossa IA, porque ela vem com um treinamento de fábrica que é muito especializado, muito acurado e principalmente segurança da informação, para não vazar nada. Então, porque o que acontece? Com essa resolução que veio do CFM, a 2054, agora de 2026, que é de fevereiro, ele já coloca alguns pontos básicos. Primeiro que a IA nunca deve, e não há como a gente pensar que a IA pode substituir a nossa relação médico-paciente. Com certeza. Ela é só uma ferramenta, é algo que vai nos apoiar. O problema, que assim, pasme, né, você já deve saber, recentemente conversando com a minha filha, ela falou: mãe, você acredita que no plantão encontraram o computador aberto de um médico ou uma pessoa que estava lá usando, e tinha lá, ele colocou as informações e pediu para ir a fazer a anamnese para ele. Porque ele, faça uma anamnese, o paciente chegou assim, para ele copiar e colar, só copiar e colar. Então, como é que aí eu até falei assim, mas perguntei assim, minha filha, não tem como confirmar se esse CRM dele existe, se é verdadeiro, se ele é verdadeiro como médico, porque isso é absurdo. Não é uma postura. A gente aprende a anamnese, é a nossa base do início do curso de medicina. Como é que pede para gerar uma anamnese e copiar e colar lá no negócio? Alguma coisa está errada. Né? Então já acendeu isso. Segundo, a situação que a gente sabe que aí ela pode nos ajudar em várias coisas. Hoje em dia eu uso um prontuário eletrônico.
E no prontuário eletrônico já vem, na hora que eu faço as interações, se eu passar já aparece assim, cuidado, aparece até em letras vermelhas, risco de interação grave, né? Então isso ajuda muito, né? Até evitaria acidentes graves, como aquele caso que houve lá em Manaus, né? Da criança que morreu por conta da inalação da adrenalina e no final foi feito injetável. Mas, assim, o médico, vai ter instrumento, mas ele tem que saber usar e usar de forma ética. Então, o aluno, a mesma coisa. Pode me ajudar? Pode, porque eu também sou aluna. Eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Educação na Saúde, uma especialização. Estou terminando e justamente meu TCC, até conversei com você, vai ser sobre inteligência artificial no ensino médico. Só que o meu utilizando um framework aí de um autor recente e tal, em que eu vou analisar como é que o aluno utiliza, no caso o aluno do internato e o médico residente. Como é que eles utilizam essa integração de forma coerente e ética, visando a segurança do paciente. Porque o que a gente quer no final é a segurança do meu paciente. Eu poder analisar e eu poder dizer, não, eu não aceito essa resposta, porque é aí que entra o pulo do gato de quem usa IA. Eu ter a minha análise crítica, que ela nunca vai substituir o meu conhecimento, porque quem é que alimenta a IA? Somos nós. Somos nós. Né? Somos nós. É importante ter o conhecimento para poder usar e dizer isso aqui está certo ou isso está errado, porque quando a IA não é treinada, principalmente. Exato, você pega lá um caso, exemplo, de mononucleose infecciosa. Sim. E aí você pode confundir uma mononucleose com linfoma? Pode. Pode. As síndromes monolikes aí. Exatamente, as monolikes da vida, entendeu? Mas assim, é isso que a gente não está nem falando com coisas mais simples, como, por exemplo, diferenciar um quadro de amidalite viral de uma bacteriana, né? Porque aí, se a gente for aí, vai tacar ali todo mundo usando bezetacil à torta e à direita, se a gente fosse fazer um estudo de sendo que, teoricamente, a epidemiologia mostra que até 20% dos quadros são bacterianos. E, no entanto, a gente vê que há uma inversão do uso de antibiótico em 80%, sendo que a maioria seria viral, não é? Mas aí isso é um outro assunto. Eu mesmo já peguei assim na prática, né, de um colega, né, que ele ia cair nesse erro, aí eu disse, cara, tem que olhar o ouvido, cadê o otoscópio? Aí a gente viu, não tinha nenhuma característica de otite média bacteriana, aí eu fui, isso aqui é viral, isso aí pode ficar tranquilo que não vai precisar de antibiótico. E é uma das coisas que a medicina se preocupa muito, né? Porque a gente usa antibiótico assim. Isso, e hoje em dia, vamos lá, inteligência artificial, o otoscópio digital, ele é uma IA. Então, ele já vem com análise, você já pode pegar aquela imagem, tirar foto e mandar ser analisado. Mas se ele bota lá uma hiperemia de cabo do martelo sem nenhuma outra informação, o que você acha que a IA vai te trazer? Vai trazer um dado que vai me induzir ao erro. Ao erro, não é? Me induz então, muito assim, porque a gente precisa das outras informações. E quem que vai coletar as outras informações? Por é você. Isso que não dá para pedir para ela gerar, né? Exatamente. E se o médico não souber coletar? Porque o médico ele não sabe coletar uma anamnese, teoricamente, eu não sei nem se é médico, essa história que eu comentei. Mas tem que procurar. Não é? Aí você pega, às vezes, situações que, até em grupos de médicos, o modo como o colega escreve, o modo como o colega, por exemplo, se ele coloca lá, por exemplo, que eu vi uma lesão cutânea, vésico-bolhosa, pruriginosa, de tantos dias de evolução. Eu sei que ele está falando termos médicos, mas se eu falo lá que a pessoa está com uma coceira no corpo, tu não já acha estranho isso vindo do médico? Se não for ali dentro da queixa principal, né, que é a palavra do paciente, ele botar na própria anamnese dele, é estranho. Não é estranho? Ele porque deveria dizer, paciente com prurido. Prurido cutâneo, há tantos dias de evolução, lesões do tipo tal. Exato. Que é assim que a gente fala o medicinês. Porque assim, o medicinês, galera, ele não existe anamnese perfeita. A gente parte desse pressuposto. Nenhuma anamnese é perfeita, sempre faltam informações. E eu tava, inclusive, discutindo isso com meu amigo que entrou agora em medicina, né? Eu disse assim, cara, é importante você fazer uma anamnese bem escrita, bem feita, porque apesar dela não ser perfeita, às vezes é importante você colocar alguma informação. Por exemplo, eu digo que um paciente está com dispneia. Pode ser 1000 coisas. Agora eu digo que um paciente pediátrico está com dispneia, qual que é a próxima coisa que eu quero saber? Uso de tiragem costal. Que isso vai fazer muita diferença ou não. Então, por isso que essa fala da doutora é importante.
Você que está no curso de medicina já, você já foi aprovado, se você tiver ali nos primeiros anos, né, e ainda não tem prática, foca nisso, cara. Foca em pegar um prontuário, ler, caçar erros. Sempre tem. Nenhuma anamnese é perfeita. E fica pensando assim, como eu poderia melhorar essa anamnese? E se você tem dúvida, valeria a pena usar uma IA treinada para te ajudar. Mas olhando os livros bases, o Porto da Vida, o livro de Semiologia da USP, que lá é que você vai pegar o medicinês. Eu tô esquecendo outros livros, acho que o Porto as diretrizes também, né, de determinadas especialidades, de especialidade, né? Então porque eles fazem um painel de especialistas e aí eles já discutem, isso aqui é o que há de mais novo, porque já pega toda a literatura mundial para tal doença. Então, otite média aguda, diretriz de otite média aguda. Verdade. Então, é meio que já... Aí você faz o seu resumo, porque aí, voltando um pouquinho, a gente quer estudar, né? Cada um tem um modo de estudar. Tem uns que são mais pelo ouvir. Eu gosto de pegar o meu resumo, ler, pego o meu resumo e vou escrever, que eu tenho que fixar dessa forma. Entendeu? Mas o mais importante, pessoal, que é muito sabe aquele que ensina. É você... Depois pegar o seu conhecimento e explicar para outra pessoa. Minha parede virou médica comigo. Eu brigo assim, minha parede virou médica comigo. Exatamente. Tudo que eu pego, eu ensinei para ela. Exatamente. Quando você explica, às vezes você pega isso assim... Quando a gente faz seminários com os alunos, não é só porque a professora está com preguiça de dar aula. Não, a gente analisa várias coisas. Porque o bom professor, ele sabe quem preparou o seu material... Quem estudou, quem sabe o mínimo possível. É porque muitas vezes a gente não quer ser carrasco e pressiona muito, mas a gente observa que as pessoas não se empenham nem sequer para fazer um seminário que é o em grupo. Senão iria prejudicar o grupo todo. Tu imagina? Doutora, agora vem uma frase. Se você fosse como professor. Forte. A senhora acha que os estudantes de medicina hoje estão estudando menos? Rapaz... Eu acho que se empenha um pouco menos. Pode até não estudar menos, mas acho que há uma facilidade maior da informação que eu acho que poderia melhorar mais o nível. Entendeu? Sim. Então, uma das coisas que há uma grande reclamação, talvez até a Laje tenha falado sobre isso, é a questão de tá assim, descarado o uso da IA de copiar e colar somente. A doutora... Eu lembro que a doutora Fernanda, eu cheguei isso num grupo de investidores. Aí eu disse assim, eu vou trazer uma médica que ela vai falar tudo que tem de errado na IA. Aí os caras olharam assim um pro outro. Você vai trazer uma pessoa para falar mal do seu produto? Eu digo, não é falar mal, é conscientizar. Porque isso aqui, dentro de um escritório, é uma coisa. No consultório médico, a gente tem que falar também o que dá errado, cara. E dizer o que a gente está fazendo para que isso haja certo. Então, hoje, eu sempre falo a verdade para vocês. IA tem que ser já usado do jeito certo, porque eu realmente... Esses modelos assim generalistas, eu não acredito neles. Eu vou, confiro, olho, jogo lá, vejo e agora tá certo. De onde é que você tirou essa informação ainda? Exato, assim. De onde é que tirou? De onde é que você tirou isso aí? Não alucine, dar os prompts corretos. Exato. Mas quem que vai dar prompt correto? Porque ela não vem com treinamento. É essa generalista, ela não vem com treinamento. Ela não sabe o que ela vai fazer. Ela tá ali para gerar uma resposta a qualquer custo para você. Então, cuidado. E tanto é que agora o CNPq colocou as normas, né? Você vai descrever em que parte do seu artigo, do seu trabalho, você usou a IA. Eu usei para revisão da literatura. Em que parte? Eu usei para fazer a análise dos resultados. Mas como é que você fez o fichamento? Então, de qualquer modo, sempre vai precisar você. Né? Que é aquela história, elabore um TCC sobre... Imagina? Monte para mim. Monte para mim, não existe isso. Não tem Então, então, quando a gente analisa essas informações, e aí voltando lá para o passado, que eu estudava com um monte de livro, tira cópia daqui, vai para a faculdade com o Guyton é desse tamanho, o Robbins, desse tamanho, nos livros, meu Deus, na mochila super pesada, eu andando de ônibus lotado. Se você não entrou em medicina, você vai conhecer o Guyton, desse tamanho. O Robbins, não sei quantos volumes, para a gente ir, e olha que o nosso professor de patologia, ele dava o Robbins, a gente tinha patologia 1, 2 e 3. Ave Maria. 3, as 3 patologias. A 1
era matadora, para ir para 2 para 3. Patologias. Nós tínhamos patologia pato 1, 2 e 3. Tem patologia para tudo isso. A gente falava que era pato 1, como é tipo simulando a Star Wars, aí depois o retorno de Jedi, aí bagunçava, né? Porque era difícil, era matador. Ave Maria. Não, mas enfim, é um consegui passar na residência, tirei meu título, vim para cá. Conheci vários médicos, né? Me coloquei no mercado, passamos um bom tempo num local pequeno, depois viemos para cá. Inclusive, sua mãe foi uma das nossas precursoras aqui desse projeto, né? Porque ela faz a parte estrutural. E aí, porque minha mãe é engenheira, gente. Isso, a mãe dele é engenheira, então já conhece. E eu sou péssimo em matemática. Eu tô falando, tem esperança para você, não desista. Então, assim, graças a Deus, alcancei todos os nossos sonhos, né? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, já estou pensando no meu pós-doc, porque essa é uma mania minha. Meu marido fica, gente, tu não vai ficar quieta? Eu digo, cara, é que eu não consigo. Doutor, o bom médico é aquele que está sempre se especializando ou ele, quando chega em determinado ponto, pode parar? Depende do que ele quer para o objetivo de vida. Porque tem colegas nossos, por exemplo, eu acho assim que o docente não dá para ele parar, ele tem que estar alguma coisa ele tem que estar fazendo reciclagem de conhecimentos também, porque a gente está ensinando outras pessoas, né? Mas o médico mesmo que não é docente, tipo o meu marido, ele só é técnico. Pelo menos um congresso uma vez ao ano ele tem que fazer, no mínimo. O médico sempre tem que estar indo para congresso? O estudante também? Assim, se você quiser se atualizar e tiver a disciplina de se atualizar online, beleza. Mas eu acho que um congresso presencial é a forma de você manter seu network, rever seus amigos, sair um pouco do seu ambiente de trabalho, ir para outra cidade, tá entendendo? Tem um momento ali também. Tem um momento de lazer. Nós precisamos, por causa do burnout, né? A gente absorve muitos problemas dos outros. Queira ou não, a gente absorve. Sim. Né? Então, mas a gente precisa estudar. Tem que não adianta dizer assim, vou ser médico e sair da faculdade e nunca mais vou estudar. Não tem como. Não dá, né? Não. Então, pensando agora que a gente estuda muitas patologias, querendo ou não, é uma jornada muito cansativa. Gente, esse é o ritmo. Se você quer cursar medicina, saiba que é muito bom, é muito gratificante você ver a diferença que você faz na vida do paciente, sabe? Eu acho que tudo faz sentido quando eu uso aquele conhecimento, e é uma coisa que eu colocava no meu Instagram. Não há arte mais bonita do que você usar o seu conhecimento para salvar vidas. Porque o seu conhecimento realmente salva vidas. E nesse sentido, pensando em salvar vidas, a gente sempre traz perguntas que o público faz, né? Então, doutora, o HPV, né? O vírus do HPV, pensando nisso, o sexo oral pode aumentar a chance de câncer de garganta? Então, eu pego vários pacientes, principalmente homens, que chegam aqui com lesões verrucosas de orofaringe, região de úvula, às vezes próximo à amígdala. E lá no fundo da garganta. Lá no fundo da garganta. E nessa hora a gente tem que ir com todo cuidado, tal, e tem que perguntar se há alguns hábitos, né? A questão do sexo oral. E aí alguns se vangloriam realmente de que não sei o quê, que não tem essa história não, que faz mesmo. Só que aquela história. Aí eu falo assim, você não sabe que está com uma lesão na garganta? Aí a pessoa, pois é, então isso aqui pode dar câncer. E o mais interessante, pessoal, que o homem, ele é muito resistente a tratamento. A mulher não. A mulher, qualquer coisa ela se cuida, por isso vive mais, né? Mas o homem, mesmo sendo uma lesão pequenininha, que você pode só, às vezes, dar um botão anestésico ou mesmo somente o sprayzinho anestésico para tirar e cauterizar com ácido tricloracético e mandar examinar e evitar um câncer, às vezes eles protelam. Aí eles somem, alguns somem por vergonha, outros medo mesmo de tirar a lesão, e mesmo a gente explicando que pode dar câncer, porque pode dar, certo? Ainda bem que agora tem a vacina para a questão do HPV, para os adolescentes, mas mesmo assim, todos os cuidados, tem também a questão do risco de transmissão vertical, né, que é a mãe contaminar o bebê, é a criança nascer com lesão dentro, pegando ali a região toda de laringe, ficar tendo infecção de repetição pelas lesões de laringe que formam, tipo cachinhos de uva ali, fechando ali a laringe e traqueia.
Nós temos um caso aqui do menininho, hoje ele já está com uns 15 anos, mas essa criança sofreu desde que nasceu. Várias cirurgias para remoção, né? Dos tumorzinhos de laringe devido ao HPV. A importância não só da vacinação, mas também da prevenção. Da prevenção, do controle pré-natal. E aí, assim, às vezes, então vem uma lesão pequena, do nada, o câncer. Ou então a lesão está bem maior. A gente precisa realmente fazer essa orientação. Eu acho que está faltando um pouco mais de orientação nas atenções, na rede de atenção primária, ou mesmo nos meios digitais, a gente quase não vê esse tipo de orientação. Sobre o HPV... Não, mas não especificamente, porque você tem que falar sobre sexo oral, né? E aí se vê um pouco sobre essa questão do tabu, né? De falar sobre esse tema. Sim. E seria importante falar principalmente entre os jovens. Quando você fala também, por exemplo, mononucleose dentro do beijo. Eu sempre costumo colocar nos meus casos de otorrino, que tipo assim, a pessoa foi lá para Salvador numa micareta e poucos dias depois, ainda brinco lá, estudante de medicina há tantos anos, aí vai estudar, né? Aí tava lá no micareta, beijou não sei quantas pessoas, aí mononucleose, né? Mas por quê? Você parte desse pressuposto que é algo, entre aspas, inocente. E aí vem uma puta de uma infecção, desculpe o termo. Que guarda um perigo muito grande ali. Exatamente. Né? Então, o que é importante hoje... Aí, pra piorar, faz antibiótico. Faz antibiótico. Dá a reação do paciente. Um monte de coisa. Então, assim, são várias situações. Eu sou apaixonada pelo otorrino, né? Tanto quanto a docência, a otorrinolaringologia, que, como eu falei, que me conquistou, me pegou, literalmente, desde criança. Então... assim, eu me sinto muito à vontade para falar desse tema. Então, e o importante Mas tem que ser hoje, falado, pessoal. Tem que ser falado. E o importante é a gente também, na hora, poder esclarecer nosso paciente, porque hoje em dia, o que acontece? Você está aqui, o paciente está falando, tu nem está olhando para ele. Nesse ponto, a IA é muito boa, porque você já tem IAs que vão gravando e já pode organizar as informações para você. A do Prontofy. Né? Certo? Aí você fica com um pouco mais de tempo, mas você vai olhar depois a sua anamnese e você vai ver o que está faltando, porque tem Doutora Fernanda frisou muito isso. Não, tipo assim, ele falou que ele tem tal coisa, mas para nós... O nega tal coisa, o nega é importante, não é? Isso é muito importante, porque se eu pego um paciente, por exemplo, que ele tem ele chega aqui com surdez e eu pergunto para ele, quanto tempo começou? Isso começou, ele tem 50 anos, digamos que ele começou com 20 anos de idade, perder a audição. Mas o seu pai tem problema de surdez? O raciocínio clínico que vem. Seu pai tem problema de surdez? Não, ele também tem, mas com que idade que começou? Não, ele começou já era velhinho, então eu já descarto o quê? Que seja um caso de hereditariedade. Sim. Não é? Então, nega surdez relacionada à família, nega surdez na família. Então, assim, o nega sempre vai ser também muito importante. Então, às vezes se esquece, e se a gente não colocar isso na nossa anamnese, depois eu fico, mas será que eu perguntei? Não é? Então tem coisas que eu tenho que alimentar o que faltou. E não é só depois eu pegar, copiar e colar. Gente, tem que estudar. Não tem pra onde correr. Porque como é que você vai fazer seu raciocínio clínico? Porque depende do seu raciocínio clínico. Tá tudo ali na tua cara, mas aí você não conseguiu. É qualquer quebra-cabeça, né? No início, vocês percebem como é que vocês vão montando até chegar na internet? Eu lembro que tinha uma veterana que meu Deus, acho que é Raíssa. Raíssa falava muito assim, nossa, você parece um detetive, você fica montando esse quebra-cabeça com o paciente. E aí quando você consegue montar o primeiro quebra-cabeça, meu Deus, é muito legal. E depois que você consegue quebra-cabeças complexos. Sim, pacientes que vêm com casos assim que... As monolike da vida são casos complexos. Porque você vai suspeitando de uma coisa, na verdade, é outra. E sugiro você que está aí na faculdade a pesquisar as monolike para ver o tanto de doença que entra ali, né? Você vai achando que é mononucleose, cara, é uma infinidade, assim. Entra muita gente ali no meio. E hoje o paciente que ele já chega falando para nós...
Ah, doutora, porque a senhora me perdoe, mas eu já fiz uma pesquisa no ChatGPT, tá? Aí você tem que já pensar, meu Deus, eu já pesquisou no ChatGPT, o que vai sobrar para eu pesquisar agora, né? Porque é esse que tá, ela pesquisou no ChatGPT, ela não sabe fazer o prompt correto, ela não sabe analisar quais são os documentos. Ou às vezes confiáveis. O chat até assusta ela, né? Exatamente, ele alucinou, deu um monte de informação que tem nada a ver. Coitado. E aí entra igual a resolução do CFM fala, a figura do médico, porque a gente sempre vai querer o quê? Observar a segurança do paciente e trazer o que é melhor para ele, personalizado, né? Porque não é eu pegar, pessoal, sinto muito o que tem acontecido aqui no Acre, isso aconteceu comigo, os exames complementares são complementares. Complementares. Eu não posso simplesmente, o João quer se consultar comigo, eu boto uma secretária eletrônica, que lhe disse que tem, aí a minha secretária agenda e fica ela dizendo, não, agora mande para mim os seus exames, tá aqui os seus exames, que eu vou mandar aqui os exames que é personalizado para você fazer. Igual eu fui me consultar, teoricamente, com uma pessoa. A nossa não faz, né? Isso, não. E aí, pediu, aí eu falei assim, primeiro, qual a sua queixa? Eu não sei se a pessoa Bom dia, né? Qual foi o juramento que aquela secretária fez sobre sigilo e privacidade de dados lá na formatura? Nenhum. Quem faz isso é o médico. Guardarei os segredos que a mim forem confiados, não é? O juramento de Hipócrates, né? Mas, de qualquer modo, aquele profissional, entre aspas, ele não tem o mesmo dever de sigilo como o médico. Eu acho essa fala muito importante. Gente, é por isso que a gente monta esses podcasts e a gente fala tanto dos perigos da IA. Porque, por exemplo, a nossa já não faz isso aí. Uma coisa que tem noção tanto de quem é da programação e aqui, cá entre nós, programadores. Hoje, para fazer um agente de IA, você pega um NHN, um API do ChatGPT, coloca lá dentro, bota um prompt fuleiro e ela começa a fazer ou pela Evolution API, se você não quiser pagar créditos lá para Meta, ou você pega pela oficial da Meta se você tiver dor de cabeça para querer configurar a API de lá. Então, assim, é fácil. Querendo ou não, é fácil você fazer a API hoje para o WhatsApp, né? Porque tem ali o chatbot. Mas, cara, olha a importância do que a doutora fala, de você ter esse cuidado com o paciente, os dados dele, não vazar dado. Então, é por isso que a gente vem falar, na verdade, nua e crua. Essa é a realidade. Não adianta fugir. Sigilo e seguridade do paciente sempre em primeiro lugar. Principalmente porque ali tem uma vida, cara. Ali é uma pessoa. Então, acho que quando some isso na medicina, fica muito complicado dizer que é medicina. Porque entra na Lei Geral de Proteção de Dados. Também, e aí o que é que teoricamente teria que ter pelo menos um termo de consentimento em que eu aceito. Aí eu aceito. Exato. Né? Mas eu nem fui perguntado. Tá entendendo? Aí eu questionei, olha, mas isso não pode... Não, mas é porque quando a senhora for entrar na consulta com o doutor, ele já vai ter seus dados. Primeiro lugar, né? Tem que me consultar antes para saber o que eu preciso. A medicina personalizada é essa, né? E não eu mandar uma receita de bolo. Aí eu ainda falei assim, aí qual que é a sua queixa? Aí eu vou dizer essa... Aí eu falei assim, olha, o meu objetivo é emagrecer, que eu tô meio cheia, eu não vou fazer propaganda, mas eu emagreci. Olha, e aí já melhorei bastante minha qualidade de vida, ainda preciso perder uns quilinhos, mas aí o que acontece? Eu falei que o objetivo era emagrecimento e menopausa, né? Mas eu preciso falar isso? Não, isso eu preciso falar só para o meu paciente, não para minha secretária. Né? É para o meu médico que eu tenho que falar isso, né? Mas enfim, quando veio o tal dos exames para adiantar, porque era para eu levar em mãos na primeira consulta, aí o que estava lá? Pedido de solicitação de beta-HCG. Por quê? Porque era uma receita de bolo que pede para todo mundo. Aí você vai e gasta um exame. Não, e assim... Ou às vezes gera uma ansiedade, tipo assim, ele tá me pedindo beta-HCG pra quê, né? Pois é. Poxa, o que ele quer saber? Não, e gastar dinheiro à toa. Eu falei assim, minha senhora... Aí eu falei assim, você ouviu quando eu disse... Você entendeu quando eu disse que eu estou na menopausa? Né? Não é? Pra piorar isso. Não, assim, não, aí foi um erro, assim, não tem nada de medicina personalizada. Aí depois para voltar, não, agora a senhora vai ter que me mandar o resultado dos exames. Aí foi quando eu bati o pé, falei, não, isso aqui eu não vou precisar mandar para você. Isso aqui tem que ser para o médico, não é o médico que vai analisar. Porque o que eu fiquei pensando, tá, pessoal? Isso aqui é pensamento meu.
Era pegar aquilo ali, jogar numa IA, analisar. Não é? É assim, então deixa logo a IA me consultar, né? Ou eu mesmo vou me consultar? Ou só eu botar ali? Eu até falei isso no nosso primeiro podcast. Eu acho que cara, assim, o negócio tá assim, realmente tá bagunçado demais. Exato. Então, essa resolução do CFM, ela veio um pouco para normatizar isso em algumas coisas. Eu acho que ainda precisa melhorar. Tem que se fazer valer o termo de consentimento livre informado, né? Para que ele saiba, para que não faça substituir a questão da análise de exames, várias outras coisas que a gente ainda tem que melhorar. Mas falando desde o primeiro episódio. Mas a parte ética, pessoal, a ética, né, tem coisas que são individuais. Não adianta só eu querer falar. Sumiu? O meu desligou. Oh. Tá? Vamos continuar com o que você está chamando. Então a gente não adianta estar aqui falando de IA, mas o principal é a nossa ética, né? Exato. Que vai normatizar toda a nossa conduta moral. Porque senão você vai só estar literalmente enganando seu paciente. E vai perder cliente, porque você não vai ganhar cliente com isso. Porque a partir do momento que eu sou atendida pessimamente, eu vou o quê? Eu vou dizer assim, não vá com fulano. Não, e assim... Eu acredito até ser justo, né? Porque imagina, ali você tem um profissional onde... É uma coisa que eu falo muito para os meus calouros. A pessoa que chega até você, gente, o paciente que está vindo para você, ele está vindo doente. Como é que você fica doente? Você não fica mais apreensivo, você não fica mais com medo das coisas, você fica mais frágil. Então, é assim que você chega. E tem pessoas que lidam de diversas formas com isso. Mas eu já vi uma pessoa assim... chegar mirrada na consulta e ela sair com um sorriso de orelha a orelha só porque a gente deu um bom dia, tratou ela bem, ela foi bem atendida, ela viu que a experiência que ela teve com a gente ali foi muito melhor. Uhum. Então, assim, o básico funciona, gente. Você apenas ser humano já é muito bom, porque tá se perdendo tanto isso na sociedade que você sai muito na frente fazendo isso, só sendo humano, sabe? E esse vai ser o diferencial. Vai ser um grande diferencial. Infelizmente, é um diferencial, né? Que no final volta para a nossa humanidade. Volta mesmo. Então, acho que para finalizar o podcast, até assim, pensando em... A gente passou aqui por vários temas, né? Como eu disse, eu queria muito que vocês conhecessem a doutora, então a gente focou muito na história dela, afinal de contas... Muitas pessoas aqui também estão estudando para ser médicas ou já estão aí, né, na briga pela residência, já são médicos, ou tem aqueles que estão ali ainda no vestibular, né? Então, para vocês verem que não existe fórmula mágica, né? Estamos aí em mais um episódio mostrando, depois de outros episódios, não tem jeito, gente. Tem que estudar, sentar um dia na cadeira... Chegar lá, ver resumo. E a concorrência, e assim, é algo que começa antes da faculdade e para quem pensa em fazer uma residência, tem que continuar. Sim. Porque cada vez a concorrência está feroz. Então, se você não preparar seu currículo, que aí entra a gente fazer monitoria, como eu fui monitora, fiz projeto de extensão. Isso é importante. Dentro da faculdade, projeto que ganhou prêmio na época do SBPC. Quando eu conheci Recife... Conheci Recife lá, porque ele ganhou com graças a SBPC estudando, sabe o quê? Perda auditiva em criança, em escolares, na época, entendeu? Então, assim, a gente aprendeu a fazer pesquisa na marra, porque não era igual hoje. Então, você tinha que muito correr atrás do conhecimento. Hoje em dia é tudo mais fácil. Você vai abrir aqui um curso, tá lá, CNPq dando curso grátis, direto de IA, de pesquisas, revisão bibliográfica, uso de IAs para fazer fichamento, sabe? Então, hoje em dia está muito mais fácil. E online, você não sai nem de casa e grátis. Pois é. Entendeu? Tudo mais fácil. Então, eu acho que nessa facilidade que a gente fala, a pessoa era para a gente estar com um nível muito melhor. Não, você não acha? Que a facilidade tá mais fácil? E acho que é por isso que a gente tem que reforçar como usar, né? Porque é como o Excel, né? Imagina, hoje a gente faz estudos epidemiológicos, a gente faz o What is Great, que seja da vida, né? Mas qualquer estudo
tem, sei lá, revisão bibliográfica, qualquer coisa que você vai fazer, comprovar dados ali que você tenha extraído, você usa o Excel, né? E a IA eu vejo ela muito como isso, ela é um novo Excel que a gente tem que usar e com muito cuidado, né? Porque do mesmo jeito que você erra um número, uma vírgula na equação, ou ali uma célula no Excel, você vai errar alguma informação na IA, ou pior, ela vai errar, né? Então, acho que é isso. O ponto que eu tento trazer não é evitar, mas usar do jeito certo, né? Não é evitar, é fazer o uso correto daquilo. Pelo menos o uso básico correto, porque, por exemplo, o Excel é um universo, né? Você, né? Você é que é o ser humano que está atendendo. Acho importante isso que a doutora falou. Gente, vocês veem ao longo dos episódios, né? De hoje que eu estou falando isso. E assim, o Gabriel, que é meu escudeiro fiel, não está aqui, mas ele fala, né, a importância da segurança de dados. Gabriel não é da área da saúde, ele é de sistemas da informação, nosso programador oficial lá da empresa, nosso CTO, mas ele fala, né, o quão importante é até para o programador, porque ele disse assim, um medo que ele teve foi de ser substituído, porque imagina, IA programa tudo agora, e ele faz o quê? Exato. E aí ele disse, é a importância de ter o programador olhando que a IA também está errando, né? Então acho que, querendo ou não, todas as áreas vão passar por isso, né? Como surgiu o Excel, acabou com o cara que era bom de conta, né? Porque agora, bota ali, e aí todas as planilhas, tudo montado, tudo rápido, tudo na mão, então não perde a qualidade, você vai ficar para trás se você não quiser estudar, cara. Estuda, escuta. E tem que fazer os cursos específicos de IAs, viu? Vamos lançar na Prontofy. Opa, vamos. E me chame, que eu quero fazer. Vamos lançar na Prontofy, então. A gente vai fazer um jantar agora, mas é mais sobre negócios, empreendedorismo, como crescer empresas, mas a gente vai começar a fazer esses cursos de aula. Você alinha, doutor? Vamos? Com certeza, só me chamar. Olha aí. Então, pessoal, esse é mais um episódio, a gente vai ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a senhora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Olha, fico muito feliz. Uma profissional humana que vai lhe dar atenção numa clínica bonita. Venha conhecer a doutora Jenny Grace, como uma especialista aí de anos, gente. É isso que eu mostro para vocês, a diferença. E para você que faz parte desse nosso universo da medicina, espero que esse vídeo também tenha te ajudado, né? Esse podcast tenha te ajudado, porque aqui você vê que não dá para fugir do básico. O básico bem feito funciona muito melhor do que o perfeito, não é? Já dizia vovô. Verdade, verdade. Você é muito sábio, seu avô. O básico bem feito funciona melhor do que o que é perfeito. Então, até a próxima e a gente fica por aqui.